Olá, alunas e alunos do curso de Teologia da Unicesumar. Estamos na nossa última aula conceitual da disciplina Estudos da Religião. E nessa nossa última aula, nós queremos passar alguns conceitos também extremamente ricos e importantes dessa nossa unidade, que são os temas em estudos da religião. Então, nós vamos estudar alguns temas muito específicos em estudo das religiões. Veja, estou falando de temas, mas não estou falando de objetos de estudo dentro do fenômeno religioso. Alguns temas, alegoria, metáfora, rito, moral, doutrina, alguns temas importantes para o nosso estudo. Dentro dos nossos objetivos dessa aula, para que vocês entendam como evoluiu a etimologia da religião, o termo religião, até se formar a famosa hegemonia cristã, apresentar o ato religioso como uma experiência humana, compreender o mito como uma síntese da sacralidade, expor como a linguagem figurada dá um sentido mais profundo ao mito e, por último, descrever como o sagrado continua vivo em face do desencantamento produzido pela sociedade contemporânea. Esses são os nossos objetivos. Nosso primeiro tópico, então, é trabalhar um pouco mais o conceito da etimologia da religião. A gente já viu na nossa primeira aula de onde veio o termo religião, de religio, mas por que religião se tornou religare? Essa etimologia que foi tão marcada na formação do conceito de religião. Para isso é importante entendermos que o cristianismo, ele é filho da cultura judaica. E ao ser filho da cultura judaica, ele se relaciona com o sagrado a partir das experiências do próprio judaísmo. Mas ele tem uma interpretação própria dessa experiência com o sagrado, ou seja, diferente da experiência do judaísmo. E por conta disso, ele traz uma nova concepção de religião junto com ela. Então, essa experiência do sagrado do cristianismo, diferente do judaísmo, traz uma nova concepção de religião. Ou seja, o cristianismo não é judaísmo, é uma outra religião. O Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu de 160 a 220 da nossa era, ele vai fazer uma divisão logo lá no princípio. Nós estamos no século II, século III. O Tertuliano já vai dizer, existe uma religião dos romanos, existe uma religião dos judeus e existe uma religião dos cristãos. Veja que ele faz uma diferenciação de 3 religiões. Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, nas suas cartas, essas suas cartas registram, junto com essas distinções, os contrastes e as oposições que ele próprio, Inácio de Antioquia, colocava. Ele falava judaísmo como a vossa religião e cristianismo como a nossa religião. Percebam aí a diferença de termos religiões diferentes, religiões separadas. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Veja que essa divisão, ela não está nos textos sagrados na Bíblia. Essa divisão não aparece na Bíblia, mas ela já aparece logo com os pais da igreja, já no segundo século. Essa tendência de uma exclusividade religiosa para o cristianismo, ela vai se encontrar um pouco cristalizada já em Arnóbio de Sica, em 255. Arnóbio de Sica viveu entre 255 a 330 da era cristã, e ele tem um discípulo chamado Lactâncio já no século III. Ele vai fazer uma oposição, uma contraposição à religião de Deus, contraposta à religião dos deuses. E aí, será o próprio Lactâncio que vai introduzir um antagonismo entre a vero religio, a verdadeira religião, e entre a falsa religio, ou a religião falsa. Então percebam que já desde o início, nos pais da igreja, há uma preocupação em definir a religião e definir o cristianismo como a religião que vai se expressar de forma muito clara.
A partir desse monopólio, então, da religião cristã, o Lactâncio será o grande responsável por fazer uma distinção drástica no pensamento sobre o sagrado no Ocidente. Ele vai admitir, por exemplo, juntamente com Cícero, né, o grande orador latino, que a religião é um sentimento, um ato de piedade, um sentimento pelo qual os homens reconhecem que Deus é Pai, e através da religião é que se diferencia o gênero humano dos animais. Os animais não creem em Deus, não têm um Deus como Pai. Por isso está a diferença entre os seres humanos e entre os animais. Ao mesmo tempo que o Lactâncio faz essa distinção, ele propõe uma etimologia inédita do vocábulo religião. Ele vai propor, então, que a religião seja uma experiência centrada em Deus, na relação pessoal com Deus, ou seja, uma experiência com o sagrado. Na primeira aula, nós falamos a respeito da etimologia da palavra religião, né, o sentido de religião, e religio não tem nada a ver com o religar o homem com Deus. Mas essa expressão de religar o homem com Deus, o famoso religare, é que vai ganhar a hegemonia para dizer o que é efetivamente religião. O Lactâncio vai dizer, então, claramente, e vai afirmar que o termo religião deriva de religare, porque é através da religião que Deus se liga ao ser humano e o ata pela piedade. Ou, em outras palavras, pode-se dizer que só a religião só a religião verdadeira é que religa o homem a Deus. Mas existe uma religião falsa. Essa religião falsa não opera esse ato de religar o ser humano com Deus. Dessa forma, dentro da religião, o que importa é o que você venera, e não a forma de se venerar. Então, a religião, o princípio da religião, ela será muito trabalhada com quem você está venerando dentro da religião e não a forma como você venera. Com essa proposta, então, nova, é uma proposta clara dentro daquilo que nós chamamos de experiência do homem com o sagrado, é que vai se afirmar uma relação exclusiva entre Deus e o ser humano. E aí vai desaparecer aquele conceito de religião, que era o conceito de um conceito muito amplo, que não dava conta claramente dessa aliança entre Deus e os seres humanos. O conceito inicial de religião era um conceito muito mais ligado ao santo, ao sagrado. Mas a partir de Lactâncio, o conceito de religião, a partir do religare, e vai influenciar muito Santo Agostinho, Lactâncio, é claro, vai trabalhar muito essa questão da aliança entre Deus e o ser humano. Então, a religião cristã vai partir para ser hegemônica e dominante a partir desse princípio, que é o princípio da aliança. A construção etimológica, então, do termo religião, que se deriva de religare, apesar de indicar características de validade que são arcaicas, ele subordina o sagrado a uma de suas possíveis expressões. Ou seja, a religião que é baseada na consciência pessoal. Ela vai limitar a revelação espontânea de Deus. Para existir religião, é necessário que exista uma consciência pessoal entendendo ou compreendendo Deus. Aquela revelação espontânea de Deus ao homem passa a ser um pouco limitada dentro desse aspecto de entender a religião. A nota predominante da noção cristã de religião, ela vai se basear no fato de que a instância básica da repetição rítmica do começo, do Gênesis, permite a reatualização dessa religião. E que, segundo a própria vivência, mesmo que seja uma vivência arcaica do religioso, vai constituir o núcleo de reverência daquilo que nós chamamos de sagrado. Nesse sentido,
esvazia-se o sentido sagrado e fortalece a fé. O sagrado se subordina à fé na existência e na vontade de um Deus único, de um Deus soberano, num Deus criador. E essa fé, ela vem única e exclusivamente do ser humano. Então, o conceito etimológico da religião, ela está sendo produzida a partir do ser humano para com Deus. Esses conceitos vão ser retomados posteriormente na Reforma Protestante. Mas veja, esse conceito está com os pais da igreja. E esse conceito vai influenciar muito o desenvolvimento de uma teologia dos pais da igreja, da patrística, muito forte dentro dessa característica que eu apontei aqui. A adoção de uma postura imparcial diante da religião e dos fenômenos que a religião envolve, com respeito ao sagrado, por exemplo, ela exige que nós ultrapassemos essa perspectiva cristã. Porque se nós ficarmos presos nessa perspectiva cristã que eu coloquei aqui, nós corremos o risco, e não é só na perspectiva cristã, mas na perspectiva de qualquer outra religião em particular. Se eu ficar preso a essa perspectiva, eu perco a possibilidade de entender a extensão da essência do fenômeno religioso, como muitos povos experimentam esse fenômeno religioso. Então percebam que na construção dessa etimologia da religião, essa hegemonia colocada pelos pais da igreja, de certa forma atrapalhou o desenvolvimento do entendimento do fenômeno religioso. Por isso nós, ao estudarmos o fenômeno religioso, a gente precisa ter cuidado nesse aspecto, né, para não sermos influenciados por essa perspectiva ou a perspectiva exclusiva de qualquer religião que seja. É importante também frisar que a religião, na sua essência própria, ela é uma experiência humana. É uma experiência que se relaciona com a esfera do sobrenatural, com a esfera do divino, com a esfera do sagrado. Ela é um conjunto de atos exteriores relacionados que objetivam uma veneração como vivência compartilhada, que trata de reatualizar a ligação com essa esfera, a esfera do sagrado. E essa esfera é reatualizada, é religada de que forma? Ela é religada mediante o cultivo de alguns recursos que remontam ao estado de caráter primordial e permanente da própria religião. Por isso, os estudos da religião olham com desconfiança para o que nós chamamos de exclusividade religiosa. Mas, todavia, a partir da interação que o estudo da religião pode fazer com a teologia, ele pode se apropriar de conceitos cristãos para entender a dinâmica da vida religiosa. É claro, se eu quero trabalhar, e no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando na esfera do cristianismo, seja ele o cristianismo católico ou seja o cristianismo protestante, nós estamos trabalhando a religião cristã, nós estamos trabalhando o cristianismo, eu posso me apropriar de conceitos nessa minha interação com a teologia, né, para estudar a dinâmica de um fenômeno religioso ou da vida religiosa dentro dos nossos estudos da religião. É isso, então, que nós veremos nos próximos tópicos dessa nossa aula. Já o próximo tópico, nós precisamos entender um pouco melhor como se dá a vivência humana do ato religioso. Percebam, então, que com Lactâncio, como nós falamos nesse tópico que passou agora há pouco, com Lactâncio tem-se uma dissociação daquela ideia do sagrado só pelo sagrado. A religião só é religião se ela estiver em relação, o sagrado em relação com o ser humano. Por isso, a expressão religar. A religião religa o ser humano ao sagrado, ao divino, religa o ser humano a Deus. Então, como se dá a vivência humana dentro desse ato religioso? A gente
verá que os estudos da religião, eles se apropriam de vários aspectos importantes da vivência humana para analisarem o fenômeno religioso e o ato religioso. Os componentes externos básicos da religião, que vão fundamentar o que nós chamamos de uma atitude subjetiva de adesão ao divino, eu estou aderindo ao divino de forma subjetiva, esses componentes externos incluem ações, objetos, palavras, normas prescritivas, que constituem o que nós chamamos de rito, de doutrina e de moral, né? E rito, doutrina e moral são componentes humanos, mas que se articulam de forma muito forte dentro do sagrado e por isso fazem uma vivência humana dentro do fenômeno religioso. Vamos ver aqui o que é rito, para que vocês possam entender o conceito daquilo que é rito. Rito, então, é uma palavra que vem do latim ritus, que significa uma ordem prescrita ou uma ordem estabelecida. No grego, o rito está ligado à palavra artis ou artus, que também significa prescrição. Então perceba que a ideia de rito indica ordem, indica organização. O rito é importante, a vivência humana na religião precisa do rito. Não há como vivenciar a religião de forma humana se eu não tiver o rito. O rito é importante porque ele é uma ordem, e é uma ordem que estabelece o meu relacionamento enquanto ser humano com o sagrado, com o divino. Dá estabilidade e restaura, então, o significado desse relacionamento. O rito coloca ordem, o rito classifica, ele estabelece as prioridades, ele dá sentido àquilo que é importante e separa o que é importante daquilo que é secundário. O rito permite, por exemplo, viver no mundo organizado. Por que nós não temos um caos? Porque o rito religioso dá uma unidade a esse sistema organizado. É pelo rito que eu consigo me sentir em casa, mesmo vivendo num mundo hostil, num mundo violento, num mundo impossível. Se não houvesse o rito, esse mundo me devoraria enquanto ser humano. Se é verdade que o cosmo tem a força de se opor ao caos, isso deve-se ao rito e à forma organizadora que o rito tem dentro do fenômeno religioso. O Cazeneuve vai dizer que, o Cazeneuve é um dos autores que nós utilizamos no nosso livro guia, ele vai dizer que o rito é uma ação que pode ser individual, também pode ser coletiva, mas que é sempre fiel a determinadas regras. Mas isso não significa que o rito seja inflexível e não comporte uma margem de improvisação. Certamente, percebam, os ritos evoluem, os ritos modificam e, em geral, se modificam e evoluem de forma lenta e de forma imperceptível. As mudanças que ocorrem no rito são introduzidas com muita prudência. Né? Por quê? Porque a repetição é uma essência do próprio rito. O rito precisa ser, para ser rito, ele precisa ser repetido muitas vezes. Então, a partir do momento que você altera o rito, essa repetição tem um problema. Então, toda a modificação no rito, ela precisa ser de forma muito prudente. Agora, os ritos se atualizam. Não pensem vocês, e falando em termos de cristianismo, que nós temos os mesmos ritos dos pais da igreja. Não é verdade. Eles se atualizaram. E cada vez mais eles vão se atualizando, mas se atualizando sempre com este cuidado. Então, rito é algo humano, muito importante dentro da vivência da religião, da vivência com o sagrado. Eu tenho aí o segundo item, que é a doutrina. O que é a doutrina? Né? A doutrina são os dogmas. Coloca na tela para mim, por favor, a doutrina. Né? Os dogmas, as confissões de fé, a teologia, que vão emergir de uma inspiração
dos dados que foram revelados por Deus. Por isso, as Escrituras têm autoridade de crença. Vejam, dogmas, confissões de fé e teologias que emergem da inspiração se revelam a partir de dados dados por Deus. E esses dados estão aonde? Nas Escrituras. Por isso, a Escritura tem autoridade de crença. É testemunha fidedigna da vontade de Deus, do saber de Deus. Por isso, o que o símbolo implica das Escrituras, o mito vai desdobrar por meio de um relato. E a doutrina vai desenvolver intelectualmente. Então percebam que a doutrina é muito importante para a vivência religiosa, porque a doutrina vai fazer com que eu compreenda um mito, um símbolo do fenômeno religioso. Só fazer um parênteses aqui, porque nós vamos utilizar essa palavra um pouco mais à frente. Quando nós estamos falando de mito, tem muita gente que usa mito como algo que é uma mentira. Veja, mito aqui não estamos usando no sentido de uma mentira, mas é um mito que vai reatualizar muitas vezes o sentido do fenômeno religioso. Você vai compreender melhor quando nós formos discutir essa questão do mito. Mas é importante dissociar mito de mentira, ok? É importante dissociar mito de mentira. A doutrina é uma forma de eu dar uma inteligibilidade ao mito. Por exemplo, o mito da criação do homem. A doutrina da criação do homem é a forma inteligível de eu expressar esse mito. O mito da criação do ser humano, ele não é único do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo e do islamismo. Ele está presente também em outras religiões. Ele faz parte de outros credos, de outras religiões. Nesse sentido, a doutrina vai fazer com que esse mito seja inteligível. No nosso caso, no caso do cristianismo, há uma doutrina da criação do ser humano, da criação do homem. Agostinho vai utilizar a expressão creia para poder entender, né? Ou seja, é uma forma madura que esclarece a decisão de substituição do mito, no mito no qual se desenvolve toda a filosofia grega, pela escritura cristã. Ou seja, a Bíblia é a regra de doutrina. Ela vai explicar os mitos. E ao explicar os mitos, eu creio nessa doutrina, nessa regra. No caso do cristianismo, mais uma vez, a regra que está na escritura sagrada, na escritura cristã. Com isso, eu compreendo toda a sabedoria do divino em relação àquilo que o divino quer dos seres humanos, daquilo que o divino faz e da forma como o divino se relaciona com os próprios seres humanos. Portanto, a doutrina é extremamente forte e importante nisso. Dentro ainda da doutrina, os ritos eles fazem parte, né? Por quê? Porque os ritos não incluem apenas ações. Os ritos incluem também palavras. E as palavras dos ritos acabam sendo assumidas pela doutrina. No caso, o silêncio e a palavra compõem o que nós chamamos da trama do rito. O mito é o fundamento da palavra religiosa, é o chamado relato epifânico, é o relato tradicional. E aí vem a doutrina como uma narração que se apoia no discurso racional, inteligível. Eu utilizo a doutrina para entender os ritos e para entender o desenvolvimento dos mitos. O mito, na verdade, ele é uma vivência do primordial que vai se desdobrar por meio de um relato. Desse modo, é indissociável do rito e convive junto com o rito. Então, mito e rito convivem juntos e ambos dão elementos, né, para uma narrativa que comporá o que nós chamamos de doutrina. As escrituras sagradas das grandes religiões, não só do cristianismo, o Alcorão, né, os Vedas dos hindus, eles relatam essas experiências de mito e a doutrina vai fazer com que isso seja inteligível para o fiel, para aquele que participa daquele sistema religioso.
Vejam que a doutrina não substitui o mito, ela não anula o mito, né? Ela não vai anular o essencial que tem no mito, mas vai substituí-lo para que eu compreenda. É uma compreensão, uma substituição no sentido de dar uma compreensão ao mito ou uma compreensão ao ritual. Essa é, então, aquilo que nós chamamos de doutrina. E nós temos uma terceira situação importante na vivência do ato religioso, que é a moral. O que é a moral? A moral é o sentido de comunidade. O sentido de um grupo social coletivo e que está cosmicamente integrado e que vem desde o seu início, né? Ele está ligado à veneração e está ligado ao que é primordialmente poderoso e à necessidade de fazer uma manutenção desse sentido. E por conta disso você vai fazer uma repetição arquétipica ou providencial dos seus ritos, das palavras míticas do próprio ritual. Não é um indivíduo particular, mas os membros do grupo em convivência que são levados a respeitar o que determinam os ritos e as celebrações, aceitando então o seu cumprimento e conservando. Veja, não é o indivíduo sozinho que vai desenvolver uma ética, ou que vai desenvolver aquilo que nós chamamos de moral. Ele está sempre no coletivo. E ele está sempre, como eu falei, desde a sua fundação, desde a sua gênese. E na manutenção dos ritos, na manutenção da doutrina, da própria palavra mítica que se tornou doutrina, é que vai estabelecer o que nós chamamos de moral. O mesmo vai acontecer na relação cósmica e na relação social, porque a continuidade interativa tem precedência para a conduta, tem precedente para o modo de ser, o modo de viver. Razão pela qual, então, é necessário se ater às normas individuais, é necessário se ater às normas coletivas. Porque as normas individuais e as normas coletivas, nós traduzimos isso por moral, elas permitem a manutenção do grupo na ordem mundana e preservam, inclusive, o serviço dessa mesma ordem. A comunicação do respeito espontâneo com o sobrenatural, eu tenho um respeito com Deus, com o sobrenatural, ele vai inspirar aquilo que nós chamamos de formas de comportamento, que vão obrigar os seres humanos à ação ou à omissão. Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso, porque eu tenho um relacionamento com o sagrado. E foi a moral que eu desenvolvi dentro dessa relação que vai estabelecer esses limites, as regulamentações que foram colocadas aí. Essas regulamentações, elas protegem o grupo, elas protegem os membros de determinada religião de uma desorientação e igualmente também dos condicionamentos negativos da própria ordem. Então, moral é algo extremamente importante dentro desse sentido. O tema, melhor dizendo, da ética religiosa e a duplicidade de valores oferecidos em seu domínio, frente ao que a mentalidade religiosa admite como interdito, como proibido ou permitido, vai nos conduzir para o centro determinante do universo das ideias religiosas, ou seja, a relação que existe entre a religião e o sagrado. É indispensável dizer que a vivência religiosa envolve ritos, no sentido de ter um procedimento correto de se relacionar com o sagrado. Esses ritos são sustentados pela doutrina ou pelas doutrinas. Um outro elemento que envolve a vivência do sagrado. E a doutrina regulamenta e sistematiza o rito, tornando-o então uma norma de ética e uma norma de procedimentos. Por isso eu tenho rito, doutrina e moral muito importantes para estudarmos a vivência religiosa. É um grande pano de fundo para nós entendermos o fenômeno religioso, estudar o fenômeno religioso a partir dos seus ritos, a partir das suas doutrinas e a partir da sua ética, a partir da sua moral. No próximo tópico, a gente vai estudar a atitude mítica.
retomando mais uma vez aquele conceito de mito, né? Não vamos ter um preconceito de achar que mito é necessariamente uma mentira, né? O mito aqui ele tem um outro sentido muito importante, que é o sentido de revelação, o sentido de revelar para nós. O que são mitos, né? Mitos são relatos, são narrativas, são as formas mais antigas por meio das quais o ser humano vai estabelecer ou vai esclarecer o mistério de sua existência no mundo. Então, todas as religiões sem exceção, têm os seus mitos, os mitos fundantes. Todas as religiões têm mitos de passagem, tem vários tipos de mitos dentro dos sistemas religiosos. E para isso, para o trabalho com os mitos, esses mitos valem-se dos conteúdos de narrativas, do conteúdo de histórias, de relatos, de lendas, que foram transmitidas de geração a geração. O mito, veja bem, o mito é a atitude humana de reconhecimento da irrupção do sagrado na nossa existência. E, ao mesmo tempo, é a expressão do desejo de retorno, ou, em outras palavras, a nostalgia do sagrado como princípio, ou, para usar uma linguagem filosófica, da nossa arqué. O ser humano mítico vive plenamente quando ele alcança viver nesse princípio mítico. A volta a esse princípio é o que todos os seres humanos buscam ao se relacionarem com o fenômeno religioso, ao se relacionarem com a religião. O mito, ele se apresenta como fenômeno ou ato cultural, como uma palavra que é reveladora ou epifânica, pois o mito, ele comunica uma mensagem. E essa mensagem ele comunica ao relatar uma cadeia ou uma série de atos que tiveram lugar, por exemplo, no marco de origem, os famosos mitos de origem, né? Os protagonistas desses atos foram seres, geralmente são seres sobrenaturais, autores diretos de ações extraordinárias que deram nascimento, por exemplo, ao cosmos, ou algum novo aspecto desse cosmos. Segundo o Garcia Bazin, que é um autor que nós também trabalhamos no nosso livro, o mito, ele envolve símbolo, ele envolve palavra, ele envolve história, porque ele sempre se relaciona com um tempo primordial, o princípio, né? No princípio, ele se relaciona com seres extraordinários e se relaciona também com atos excepcionais. Quando você lê o Gênesis, para nós que somos cristãos, quando lemos o Gênesis, fica muito claro para nós o relato mítico. Está muito claro no Gênesis o relato mítico. Vamos analisar cada uma dessas colocações que o Garcia Bazin fez. O que é símbolo, então, dentro desse tratado, quando a gente está vendo a atitude mítica? O que seria o símbolo? Símbolo deriva de uma palavra grega e significa lançar conjuntamente ou ao mesmo tempo, né? Ou seja, símbolo significa lançar conjuntamente ou ao mesmo tempo. O que é simbólico, então, tem a capacidade de reunir de forma eficaz. Todo o símbolo tem capacidade de reunir de forma eficaz. Dentro do aspecto religioso, o símbolo ele é uma atividade reveladora. E por esse motivo ele une o que está separado. Ele aponta para um significado que é real e diferente do que a sua estrutura imediata comunica ao conhecimento empírico ou ao conhecimento habitual. Por exemplo, nós temos nos relatos das crônicas e dos reis nas escrituras sagradas a utilização do óleo para ungir os reis. Saul foi ungido por Samuel, Samuel ungiu a Davi derramando óleo sobre a sua cabeça. O óleo, né, o azeite de oliva, nesse caso, ele tem um uso empírico muito diferente. Mas qual é a simbologia? Veja, a simbologia que o óleo
A unção com óleo está comunicando. Ela é uma atividade reveladora. Então, na atitude mítica, o símbolo revela algo que está ligado diretamente ao sagrado. Ele vai unir o que está separado. Através da unção, aquele indivíduo se une ao divino. Então, o ato de Samuel ungir Davi, por exemplo, ele vai, como símbolo, proceder à união de Davi com Deus, a união de Davi com Javé. O símbolo também opera como linguagem, e como linguagem o símbolo pode encobrir ou pode revelar sentidos, que muitas vezes à mera vista esses sentidos estão escondidos. O símbolo sugere aproximação ao que não diz, e o símbolo está muito perto de algumas expressões como hipnóia, que é o sentido subentendido, alegoria, que é o dito que afirma uma coisa, mas que significa outra, e a metáfora, que é uma transposição de significado. Então, dentro da atitude mítica, o símbolo é algo muito forte, algo muito presente. E sempre eles têm a capacidade de uma reunião. Ele reúne o humano com o divino. Essa é a função do símbolo dentro dos mitos. Na sequência, nós temos a palavra, que o Bazin vai colocar também. Essencialmente, o mito é palavra. Mas veja que ele é palavra que relata, é uma palavra que reúne, é uma palavra que liga, que faz uma relação. Por isso, palavra no grego é logos, né? Ou seja, esse logos, essa palavra, não tem nenhum sentido especial aí, né? Sentido de logos ser Jesus, não é nesse sentido que eu estou colocando aqui, mas é uma palavra que está no mito, mas que reúne, que enlaça mediante o exercício da própria razão. Veja que na atitude mítica, então, eu tenho uma palavra que consegue reunir o ser humano com o divino e enlaçar esse ser humano com a razão, né? A palavra vai dar condição para você se reunir progressivamente. O mito é palavra autorizada que se impõe pelo prestígio da união com a origem e seu caráter legendário. O logos, em seu sentido restrito, é a palavra do discurso, em seu deslocamento racional, lógico, retórico ou persuasivo. Mas a passagem do mito ao logos, que ocorre na cultura grega, exatamente na época dos filósofos pré-socráticos, essa transposição vai influenciar, por exemplo, a comunidade joanina. Quando o Evangelho de João é escrito, o prólogo do Evangelho de João não foi escrito pelo evangelista João. Capítulo 1 de João, quem já estudou aí os estudos do Antigo Testamento, metodologia bíblica, hermenêutica, já sabe disso, né? O prólogo do Evangelho de João não foi escrito por João, mas foi escrito por uma comunidade joanina. E essa comunidade joanina, muito influenciada pela filosofia pré-socrática, vai dizer, no princípio era o verbo, era a palavra, era a ação. E o verbo, a palavra, era Deus. Mas essa palavra que era Deus, ela veio unir o ser humano a Deus. Veja a importância, portanto, da palavra dentro dessa revelação mítica que nós estamos trabalhando aqui. O próximo componente que o Bazin enfatiza é a história. Ou seja, o mito é uma narrativa de acontecimentos. Então a história está presente também. Mas é um relato de acontecimentos que ocorreram num tempo primordial. Por isso, nesse sentido, é uma epifania, é uma revelação. O relato mítico também é uma palavra tradicional, ou seja, é um símbolo, relato que se transmite, que se recebe, que se conserva, que se interpreta, se reatualiza e que de novo se entrega ao ser humano. A origem do mito é não humana, ela não é pessoal. Mas o mito é uma memória ancestral, ela está na ancestralidade do ser humano, da humanidade.
e ele vai se desenvolver no tempo. O mito se desenvolve no tempo. Por isso também ele é história. O tempo primordial, ou aquele início, o princípio, né? No princípio, o tempo original próprio do mito se refere a um tempo que está fora do tempo. Há uma atemporalidade de natureza intensa. Há uma atemporalidade de natureza global, inclusive, né? E que não se desdobra de forma sucessiva. Por isso, os estudiosos, quando leem o mito da fundação em Gênesis, não se preocupam com os dias especificamente da criação, porque aquele relato mítico, ele está fundamentado, e nós cremos assim, ele está fundamentado numa ação criadora de Deus que se transcorre num tempo que não é o nosso tempo, não é o nosso tempo cronológico. Pelo contrário, é o kairós de Deus, é o tempo de Deus, não é o tempo cronológico nosso. Por isso, o tempo do estado mítico se expressa na continuidade linear do relato. E ele não gera desgaste, nem desgasta com o transcorrer dos seres e os acontecimentos que estão ali e que aparecem naquele relato. Então, essa é a história que está presente na atitude mítica. Os seres sobrenaturais. Claro, os mitos narram atos extraordinários, né, executados por personagens sobrenaturais. E esses personagens sobrenaturais não vivenciam algumas experiências humanas de fragilidade, de falha, de desilusão e de destruição. Mas em alguns momentos, esses seres sobrenaturais se identificam com os seres humanos. E ao se identificarem com os seres humanos, eles assumem a forma de sofrimento dos seres humanos também. Seres sobrenaturais fazem parte do relato mítico indissociavelmente. E, na sequência, nós temos o que nós chamamos de atos excepcionais, ou aquelas proezas, né, que ficaram resgatadas na memória coletiva, na memória corporativa. Proezas que são ações singulares e que denotam o quê? Uma força exemplar, uma força paradigmática, ou que sirva de exemplo, ou que seja um protótipo, né? E diante desses atos excepcionais, nós temos a fuga do tempo, né? Nós temos o relato, por exemplo, de Josué, quando o sol para. Veja, o tempo para. Né? As limitações locais, a diversidade e mutabilidade dos suportes físicos, né, que estão presentes nesses atos excepcionais. Vejam que as características únicas e universais dos acontecimentos protofigurativos, que são transmitidos por meio da força ilustrativa das histórias míticas, aconteceram no espaço e tempo primordiais, dentro de uma cronologia e de uma geografia figurada, carregadas de sentido sagrado, tornando-se orientadoras da existência comum. Razão por que se quer voltar a eles, pois eles representam sempre a origem. Por isso nós estamos sempre voltando aos nossos mitos de origem, aos seres extraordinários, aos atos excepcionais que são feitos. Por quê? Porque o ser humano não suporta estar desorientado, extraditado, alheio à sua própria origem. Por isso a necessidade de buscar continuamente a sua origem, né? Voltar às origens, que é algo extremamente importante dentro da atitude mítica. E para finalizar a nossa aula, o nosso último conceito é trabalhar os temas da metáfora e os temas da alegoria, que fazem parte também desse universo dos estudos da religião. Nos diálogos de Platão, ele vai utilizar amplamente a linguagem figurada, né? O Platão usa muito a linguagem figurada e usa muito o que nós chamamos de imagens. Platão é muito hábil em lançar mão de figuras relacionadas com a esfera artesanal. Ele usa a expressão demiurgo, o modelo, expressões relacionadas com o corpo, por exemplo, ama de leite, pai, mãe, filho, amante, amado. Expressões relativas com a arte, relações harmônico-musicais, alfabéticas, a luz, o sol, a casa, o mar,
o comércio dos metais. Platão, então, utiliza muito essa linguagem imagética, linguagem figurada. E ele amplia essas figuras em alegorias, né? Como se estivesse apresentando homens como marionetes das leis. Isso está muito claro lá no relato da caverna, né? Que vocês já leram aí, que está lá na República de Platão. Nos seus desenvolvimentos doutrinários, ele vai interpondo mitos tradicionais ou fórmulas dos mistérios órficos ou eleusinos. Com isso, o Platão critica, né, o literalismo das narrações dos poetas. O Homero e o Hesíodo, por exemplo, são muito criticados pelo Platão porque eles são muito literais no que eles narram. E o Platão vai trabalhar muito com a linguagem das imagens, a linguagem figurada, né? E o Platão vai dizer, olha, não tem como eu ensinar Homero para as crianças, porque o Homero é muito literal e as crianças não entendem isso. As crianças gostam de fábulas, né? As crianças gostam de ver a partir do momento que entendem uma alegoria, conseguir compreender o sentido oculto que está na alegoria. Platão é um grande utilizador da alegoria, um grande utilizador da metáfora. E essa experiência também passará para as narrativas do próprio cristianismo, e não só do cristianismo, da própria religião de forma geral. Agora, claro que utilizar metáforas e alegorias tem um risco, né? Tem um risco, que é o risco de uma linguagem extremamente fundamentada no metafísico, né? O Platão vai criticar Crátilo, por exemplo, que inaugura uma linguagem muito metafísica, utilizando muito essas questões da alegoria. A metáfora e a alegoria, elas precisam ter um significado profundo, seja ele oculto, seja ele sutil, que transporte o ouvinte, transporte o leitor para um determinado tipo de conhecimento. E ele utiliza, por exemplo, os vocábulos hipnóia, alegoria, símbolos, para trabalhar todo o contexto literário platônico, né, em todas as suas obras. E isso vai ter uma grande influência também, como eu disse, nos estudos da religião, utilizando essas expressões. Nos estudos críticos das formas textuais e literárias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vai se fazer muito uso das alegorias e das metáforas. O Aristóteles é que vai empregar o termo metáfora, dando aí um sentido retórico, ou seja, a transferência de sentido de uma palavra a uma outra palavra totalmente diferente, tirando aquela conjunção como, né, que é muito próprio da comparação. O Cícero será o grande responsável, né, o grande orador latino Cícero, será o grande responsável por difundir o conceito da metáfora na língua latina e que vai influenciar as nossas línguas que são originárias do latim. O português, por exemplo, é originário do latim. A metáfora é muito utilizada, a alegoria para o Cícero é uma metáfora prolongada, vai utilizar muito o enigma, a metonímia, a sinédoque, são figuras de linguagem, de estilística, que são utilizados por esses filósofos e que vão influenciar muito o que nós entendemos como metáfora, como alegoria, como expressões que vivenciam para nós a importância de entendermos que o sagrado é vivo. Né? Que o sagrado ele tem uma vitalidade muito grande. A vitalidade do sagrado se exprime, se coloca exatamente no ponto em que eu consigo recuperar, por meio da metáfora, por meio da alegoria, por meio dos ritos, por meio do mito, por meio da doutrina, da moral, eu consigo trazer isso para o meu dia a dia. E trazendo isso no meu dia a dia, eu faço com que o sagrado seja parte da minha vida. Obviamente, a minha vida é profana, mas ao fazer a ligação com o divino, eu consigo fazer com que o sagrado venha para este meu ambiente.
Então, nos estudos da religião, a vitalidade do sagrado será resgatada a partir desses termos que nós colocamos aqui, de uma atitude mítica, de uma vitalidade muito grande a partir do uso da metáfora, do uso da alegoria. Ok? Portanto, encerramos aqui a nossa aula conceitual, a nossa última aula conceitual da nossa disciplina Estudos da Religião. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham muito aproveitamento dessas nossas aulas conceituais.